Oi, quartos anos, boa tarde, tudo bem com vocês? Tia Anitta aqui para fazer a correção da atividade de ontem, né, de matemática. Vocês conseguiram fazer? Nós esperamos que sim, tá? Mais uma vez, eu queria dizer que vocês estão nos surpreendendo, né? Tanto eu quanto a tia Dani estamos gostando de ver as crianças que estão fazendo a tarefa, tá? As crianças que não estão fazendo, vamos pegar firme, moçada, tá bom? Então, vamos corrigir agora a página 238, 239, 240 e 241, tá bom? Aqui na atividade 2 está assim: leia atentamente cada item e, de acordo com o indicado na última coluna, pinte a fração do todo referência. Então, esse aqui é o todo referência, aqui é o número de partes que cada todo referência foi dividido, aqui é o nome de cada parte, tá? Que foi dividido todo, e aqui é a representação numérica, tá? É assim que a gente representa uma fração. Então, aqui nós estamos falando que este todo referência da letra A foi dividido em duas partes, ele foi dividido ao meio, na metade ou um meio, e ele é representado, um meio é representado desta forma numericamente. Então, se eu tenho aqui duas partes, né, que é aqui que está mostrando, eu tenho que pintar uma. Então, aqui, nós temos uma parte pintada, o meio pintado. A letra B vai ser um pouquinho diferente, tá? Ele tá me falando que ele tem que ser dividido em três partes. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pirulitos. Tia, como que eu faço isso? Gente, a maneira mais fácil de vocês fazerem isso, vocês estão vendo aqui que eu quero 1/3 dele, né? Então, aqui, o denominador é por quem eu tenho que dividir 9 pirulitos. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer desta forma. Peraí, deixa a tia mudar a posição aqui e eu vou mostrar para vocês. Eu posso fazer 9 dividido por 3, tá? Quem na tabuada do 3 me dá o resultado de 9? O 3, tá certo? E aí eu vou fazer 9 menos 9, que é 0. Agora eu sei que 1/3 de 9 corresponde a 3 pirulitos. Por isso que a tia Li pintou 3 pirulitos, ok? Então, quando a gente tem objetos soltos e a gente vê que precisa de 1/3, nós fazemos dessa forma. Nós contamos o total, dividimos pelo denominador para encontrar quantos eu tenho que pintar, tá bom? Letra C, aqui nós temos um todo referência com 4 partes. Eu preciso de 1/4. A tia Niela escolheu aleatoriamente aqui 1/4. Então, esses que vêm em barra assim, são mais fáceis da gente aprender, né? Do que nesse. Mas esse daqui também não é impossível, tá bom? Letra D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse todo tem que ser dividido em 5, né? Então, nós temos 10 bolas para ser dividido em quantos grupos? Em 5 grupos. Então, 10 dividido por 5, quem na tabuada do 5 que tem o resultado 10? O 2, né? 10 menos 10 é 0, ok? Então, quantas bolas eu tenho que pintar, tia Ni? Eu tenho que pintar 2 bolinhas, como a tia pintou aqui, certo? Aqui eu tenho outra barra dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu preciso de 1/6. Tia, mas eu posso dividir também 6 por 6? Claro, 6 por 6 quanto dá? 1. Quem é o 6 na tabuada do 6? É o 6 vezes 1. Por isso que eu pintei aqui um quadradinho. Na letra F eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E preciso de 1/7, tá?
Então, eu posso pintar uma parte apenas de 7, tá bom? Então, foi o que a tia pintou. Nos lápis, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Nós vamos dividir por... Quem tá me pedindo aqui, ó, o denominador aqui, ó? Me pedindo para dividir por 8. Então, nós temos aqui 16 dividido por 8. Quem na tabuada do 8 vai me dar o resultado de 16? O número 2, né? Então, 16 menos 16 é 0. Quantos lápis eu tenho que pintar? 2, que foi o que a tia pintou aqui, correto? No H, a barra agora está dividida em 9 partes e eu preciso de 1/9. Quanto é 1/9? Apenas um quadradinho, tá? Uma partezinha. É como se eu pegasse uma barra de chocolate e fosse dividir com 9 amigos. Com 9 pessoas, eu e mais 8. Então, quantos quadradinhos vai ficar para mim de chocolate? 1. Eu ganhei 1/9, tá bom? E o I foi dividido em 10 aqui, a barra dele, tá certo? E eu preciso de 1/10. Então, foi aqui onde a gente pintou, onde a tia pintou de 1/10. Porque eu preciso de uma parte apenas de 10. Certo, moçada? Agora, na página 239, é para a gente observar a quantidade das crianças aí, de crianças, tá? Então, quantas crianças nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas são as crianças? São 12 crianças. Quantas são meninas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 meninas. Qual a fração que corresponde a essa quantidade em relação ao todo referência? Tia, mas eu não sei fazer qual é o todo referência. Quando eu falo em todo referência, é o total. Qual é o total de crianças? É o meu todo referência. São 12. E as meninas, em relação ao todo referências, elas representam 7/12. Como que eu leio? 7/12. E quantos meninos são? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 meninos. Qual é a fração que representa a quantidade de meninos em relação ao todo referência? Tia, mas você repetiu 12? Sim, por quê? Porque eu estou falando em relação ao total, ao todo referência. Qual é a fração dos meninos em relação a todo mundo aqui? Eles representam 5/12. Como se lê? 5/12. Esse não tem acento, esse avos, hein? Não é a voz, não, hein? Qual a relação que representa todas as crianças? Total, o todo, os 12. 12/12. Assim como a tia leu, pode pôr uma vírgula aqui, ó. 12/12 ou inteiro, tá bom? Na página 240, estava pedindo para a gente observar estas figuras, né? E o número de parte que cada uma delas foi dividida, tá certo? Então, cada figura foi dividida em um total diferente de partes. Quantas partes tem essa figura? Quantos quadradinhos? Ela tem 9. O nome da fração pintada de vermelho em relação ao todo. Como eu represento esses 2 quadradinhos em fração? Eu leio ele, porque aqui está pedindo para escrever em palavras, tá? Como 2/9. Eu tenho 2 quadradinhos no meio de 9 quadrados, certo? Como é a representação? O numerador é o 2 e o denominador é o 9. O numerador é o número de quadradinhos vermelhos pintados. O denominador é aquele que denomina quantas partes eu tenho cortada. Então, ficou 2/9. Aqui, eu tenho 7 quadradinhos, né? Que foi o total de partes divididas. Os vermelhos, como eu chamo essa fração? 4/7.
Lembrando que em cima sempre é o número menor e embaixo é o número maior. Numerador tem que ser menor que o denominador, ok? E como é a fração desses 4 quadradinhos vermelhos? 4/7. Olha a pizza aqui, né? Quantas partes ela foi dividida? Em 8 partes. Tá aqui a representação de números de divisão. Como eu chamo essa parte vermelha aqui? 7/8. Como eu represento em números? 7/8, tá? Tá vendo? O numerador é menor que o denominador. Aqui, quantos triângulos eu tenho? 4. Esse triângulo, esse todo referência foi dividido em 4 pequenos triângulos. Então, está aqui. 1/4 é o que representa esse triângulo vermelho. Essa fração é o que representa essa daqui, numericamente, em números. Essa fração, toda vez que vocês encontrarem, vocês vão chamá-lo de 1/4. Aqui nós temos outro quadrado que foi dividido em 16 quadradinhos, certo? E nós temos em vermelho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como que eu faço esse aqui, tia? Eu vou pegar o 7 e o 16, né? Então, vai ficar 7/16 avos. Lembra quando passa de 10, eu tenho que pôr essa palavrinha, hein? Então, eu tenho 7 quadradinhos vermelhos num todo referência de 16 quadradinhos. Então, ficou 7/16 avos. Aqui nós temos um todo referência de 6 quadradinhos, né? E vermelhos eu tenho 2/6. Qual é a fração numérica? 2/6. Aqui eu tenho uma estrela que foi dividida em 5 partes, né? Como que eu chamo essas partes, 3 partes vermelhas pintadas? 3/5. Então, eu tenho pintado 3 partes de 5. Esse daqui também tem 5 partes, tá? Que aqui eu coloquei os 5. Esse vermelho, ele representa 1/5 e numericamente é desta forma, ok? Todo mundo tá entendendo aí, né, gente? Quem não tiver já sabe nossos canais de atendimento, ok? Agora aqui o número 4. De acordo com as frações pintadas, indique o número de partes iguais necessárias para formar o todo referência. Gente, esse daqui é uma delícia porque vocês podem continuar desenhando, ó. Vamos primeiro continuar desenhando. Olha que legal, eu posso continuar aqui. É como se fosse ligar os pontos, ó. Então, eu tenho agora, quantas partes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Quanto tá pintado aqui dessas 6 partes? 1/6. Qual é o total de partes que não estão pintadas? 5/6. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 em branco de 6 partes, ok? B. Aqui, esse aqui não preciso desenhar, né? Ele já está pronto. Ele foi cortado ao meio pela diagonal. Então, eu tenho aqui pintado 1/2. Eu tenho um em branco chamado também de 1/2, tá? Esse daqui, ou de meio, tá, gente? Metade. Esse é a letra C, eu vou continuar desenhando, ó. Fez um X no quadrado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Total de partes pintadas, 1/4. Total de partes em branco, 1, 2, 3 quartos. Tá bom? Essa daqui também não tem que continuar desenhando. Eu represento como meio, 1/2, ok? Aqui é outra coisa, ó. Ó, o ponto de referência é esse pontinho do triângulo aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes agora. A fração desta parte pintada é 1/5. A fração dessas partes em branco é 4/5. Gente, tá difícil? Olha, a Tiani tem feito da maneira mais simples possível para vocês poderem entender. Não adianta eu ficar aqui floreando para que vocês tentem, que às vezes pode até confundir mais,
tá bom? O que eu vou fazer agora? Nós vamos, na próxima aula, começar a calcular por aqui, porque a tia vai dar um respiro para vocês depois dessas atividades e na próxima aula nós vamos fazer juntos a 242 e a 243, tá bom? Então, preparem os palitinhos, separem aí, tá? 20 palitinhos de sorvete, tá ok? E aí nós vamos começar na próxima aula, tá? Um beijo para vocês, um bom fim de semana e até segunda.